E a gente agora tem o nosso colunista maravilhoso. A gente vai falar sobre arquitetura, de um assunto que eu sou muito, hiper, mega interessada neste momento, com o nosso colunista, Ricardo Meira. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, prazer estar aqui mais uma vez. Ricardo, nosso assunto de hoje que ele sugeriu, que eu apaixonei, foi imóveis alugados. Vale a pena o investimento em pequenas reformas e ambientação? Não tem resposta fácil para isso? Não, acredito que não, né? Ou tem? Sempre vale deixar com a sua cara ou não? Como é que é isso, Ricardo? O que você acha? Tem uma resposta. Depende. É a melhor resposta. Vai depender do grau de reforma, do investimento feito, do acordo com o proprietário, do tempo que você vai ficar no imóvel, no que você vai ganhar com isso, não no sentido material, mas até de conforto, de qualidade de vida. Olha, então vamos destrinchar cada um desses casos. De vez em quando contar com um arquiteto para poder ajudar. As pessoas acham que é importante contratar arquiteto só para reformar ou construir algo próprio, mas não. Na verdade, um dos nossos trabalhos é, inclusive, usar melhor o orçamento que o próprio cliente tem dentro das suas necessidades e limitações. Legal, e é muito peculiar isso, né? Sempre que eu me mudo para casa, acabei de mudar para uma casa alugada, a gente enrola muito para deixar ela com a nossa cara. A gente está preocupado só em desfazer aquelas caixas, aquele mundaréu de caixas. Aí depois que a gente pensa em deixar ela mais com a nossa cara, inclusive a gente esquece de pregar quadros. Às vezes uns quadros. Na nossa última casa, a gente ficou 2 anos, a gente viu que tinha quadro que a gente não pregou. A gente falou, não, gente, vamos tentar mudar isso. Agora, eu tenho um amigo que é muito curioso. Ele já chega para olhar o imóvel que ele vai alugar pensando no que ele vai mudar. Ele falou, não, aqui, olha, eu já vi lá, vai colocar uma sanca aqui vai ter uma iluminação mais confortável. Eu falei, gente, olha só. E ele, por mais que gaste dinheiro, ele faz questão de deixar a casa do jeito dele. Então, assim, como é que você entende isso? A personalização do espaço é uma coisa que tem que ser colocada em conta na hora de você já fazer que nem ele, antes mesmo de fechar o contrato? É uma iniciativa interessante, porque independentemente de você ser dono do imóvel, você quer transformar a sua casa no seu lar. E quanto mais isso ele tiver a tua cara, né, mais cara de lar ele vai ter. Então a gente pode partir desde o óbvio, assim, que são os móveis soltos que nós chamamos, né, o próprio mobiliário, sofá, cama, estante, etc, que geralmente você já traz de outra casa, né, enfim. E aí tem aquela dificuldade de encaixar o que era de uma casa e não era da outra. Terrível. Você tem os quadros, que é algo assim fantástico de se fazer, não é tão caro, e geralmente o quadro fala sobre nós, né? Então é um pouco de você na parede. Então é algo que é fantástico de ser feito. Mas também aspectos relacionados a intervenções maiores, como pintura, iluminação, e aí algumas dicas importantes. A pintura, geralmente o locatário ele recebe o imóvel pintado e ele tem que devolver pintado. Então, uma dica, se você vai pintar de uma cor que você goste para ter a tua cara, escolha tons mais neutros, mais fáceis de serem cobertos caso o proprietário exija que seja tudo branquinho na hora de entregar. Aconteceu comigo isso. Eu me mudei para um apartamento que era todo branco e eu acho, arquiteto é fogo, não tá muito sem graça isso. E aí eu pintei de cimento e outra parede eu pintei de berinjela. Ai! Ficou massa, assim, ficou bem legal. Mas aí na hora de entregar o imóvel, o proprietário foi lá e falou, cara, tá muito bonito, gostei. Mas nem todo mundo vai gostar disso. Então eu preciso que você pinte de branco. E ele estava certo. Então o lado do proprietário, ele tem que ser observado também. Então eu acabei tendo que gastar uma grana preta para cobrir tudo aquilo de branco de novo. Talvez fosse mais fácil eu usar uma cor neutra que fosse mais... Você não deixasse de ser a sua cara. Exato, que agradasse outras pessoas, que fosse mais comum de ser agradado e que o proprietário até pudesse manter. Iluminação. Você não vai precisar necessariamente fazer um forro novo, quebrar gesso, enfim, mas você pode aproveitar a instalação existente e trabalhar uma iluminação até sobreposta, que não fure forro, aproveitando as instalações, os circuitos, mas que destaque elementos da tua decoração. Então você pode usar trilho, iluminação sobreposta, que destaque, por exemplo, os seus quadros, os seus móveis, que depois você pode tirar e levar, se for o caso. Nossa, coincidência, eu aluguei uma casa em São Paulo que tinha a parede do quarto era berinjela. E aí eu falei, num acordo, mas você vê, a casa ficou parada, a casa era de uma artista plástica, então pensando uma casa realmente a cara dela. Tinha um verde num lugar, uma parede externa muito bonita, pintada por ela, essa eu preservei, mas a casa era muito colorida, assim, e eu não sou tão colorido, assim. E aí a gente, na negociação, a casa ficou parada há muito tempo, porque causava, você acredita isso? Causava um pouco de estranheza pros outros, pra quem ia lá alugar. E aí, só que no nosso acordo, eu falei, beleza, eu vou querer a casa, mas vamos pôr no orçamento aí, pintar tudo de branco, para eu deixar do jeitinho que eu quero. Mas além disso, e quando
quando tem essas estruturas maiores, como é que fica o acordo que você já tem visto na sua experiência com o dono da casa? Por exemplo, tem uma parede lá que a gente está querendo quebrar para juntar a cozinha, se é aquela que é integrada, cozinha com sala. Como é que fica isso, assim, você tem visto na sua experiência de negociação com o dono, se vale a pena uma quebradeira desse jeito, se não vale a pena pensar em alternativas para ter esse ambiente um pouquinho mais arejado que as pessoas gostam? Como é que funciona? Vou dar 2 exemplos práticos. Um meu como vítima e outro como profissional. Eu aluguei uma casa há muitos anos nas quadras 700, e aí era uma planta bem original, 707 Sul. E a gente tinha a ideia de abrir a cozinha, de fazer algumas coisinhas, reformar o banheiro, mas de uma maneira mais legal, pesada, assim, trocar revestimento e tudo. Aí o que a gente fez? A gente chamou o proprietário, era proprietário particular, não era imobiliária, mas ainda que fosse. Nós mostramos uma ideia, um estudo, mostramos as vantagens que o imóvel ganharia, inclusive para ser mais fácil de alugar no futuro. Sensacional. E aí eu propus a gente dividir o investimento. A gente pagava metade e ele daria metade de desconto nos aluguéis. Ele adorou, concordou, a gente gastou uma grana, talvez eu não gastasse hoje, talvez gastasse menos, mas foi um modelo interessante. E outra situação, eu fui contratado por um cliente que morava de aluguel e ele queria mexer, mas abrir parede, tirar um quarto e transformar no escritório, abrir a cozinha, integrar. E aí ele me contratou para fazer um projeto, um estudo com 3D, com render, com materiais. Render, que a gente fala, é a renderização da imagem, é transformar a volumetria quase numa foto para a pessoa enxergar o que vai ficar pronto. Para ver realmente, né? Não só nos traçozinhos. Isso. Fico falando arquitetês aqui, as pessoas não entendem. Né? Arquiteto é uma língua estranha. Assim. E aí eu fiz um estudo e foi curioso porque foi um contrato de risco. Ele me pagou um preço simbólico e caso o projeto fosse levado a cabo, ele me contrataria para fazer o projeto todo. A gente fez um estudo, eu ajudei inclusive a escrever a justificativa, ele apresentou para o proprietário. Quando eu faço bem feito. A gente inclusive fez um estudo de ganho potencial no valor do imóvel. Se ele quisesse vender no futuro. Olha aí, senhor ouvinte, uma estratégia. Tem que ser o que eu ganho com isso. Eu adoro aquelas coisas de conhecimento. O que eu ganho com isso. O que a pessoa vai ganhar com isso? O proprietário olhou e falou assim, nossa, quer começar quando? Segunda? Se quiser, eu ajudo a quebrar a parede ali. Me dá uma marreta aí que eu ajudo. Então, desde que você observe o interesse e o direito do proprietário, o impacto no imóvel, mas sempre olhar o que você e o proprietário irão ganhar, se os dois ganharem, melhor ainda. O problema é que a gente às vezes se empolga e investe muito, gasta muito em reforma num imóvel que não é nosso, e às vezes o investimento não compensa nem em função do tempo que você vai ficar lá. Se é um contrato de 1 ano, não faz sentido. Então, se você quer fazer uma reforma mais significativa, integrar um quarto, abrir uma cozinha, leve em consideração o tempo que você pretende estar lá. Se possível, faça um acordo com o proprietário, já prevendo um contrato de longo prazo. Geralmente os contratos hoje são de 1 ano, renováveis por mais 1. Perfeito. Já define, vou fazer uma reforma, vou gastar 10, 15, 20 mil reais aqui, mas eu quero um contrato de 5 anos, tudo bem? Eu me comprometo de ficar aqui, você vai ter de volta o teu investimento e eu tenho usufruto do que eu vou fazer no imóvel. E aí todo mundo ganha. Coincidência, pra gente, nesse bem bolado que a gente fez, tem isenção das primeiras parcelas lá para consertar. Era arrumar piso, arrumar armário, pintar tudo de branco. Eles fizeram, tá bom, então o contrato tem que ser maior também. Exatamente. E a gente falou, maravilha, que legal, eu nem sabia que isso existia. Então a gente fez um contrato maior, mais longo, com multa para os dois lados, porque a ideia é realmente, eu vou investir tempo. Se vai dar, porque dá trabalheira, arrumar piso de madeira, arrumar armário, deu uma trabalheira danada, sujeira danada, mas tinha essa contraproposta. Beleza, então as duas partes entendem que a gente vai ficar mais tempo aqui. No caso de ter alguém, porque tem isso também, tem dono de imóvel que é cri-cri, que é apegado ao negócio, ou então que não quer nem ter trabalho de pensar, só quer alugar do jeito que tá, não quer nem discutir. Tem muito isso que a gente escuta, né, das pessoas de amigos e tal, que não quer nem mexer num pedaço de nada. Nesses casos, você tem como dar uma sua cara com um elemento mais soft, assim, né? Que possibilidades o nosso ouvinte tem para dar uma ajeitada com a sua cara sem precisar estar martelando nada? Além da pintura, além dos móveis soltos, além dessa iluminação que pode ser retirada, você pode trabalhar com pequenos detalhes como mudar os puxadores dos armários. Ai, que delícia. Você pode cortina, né? envelopar a marcenaria de modo que você possa tirar depois. Na minha casa, por exemplo, no meu apartamento, o armário da cozinha ele é meio velhinho. A gente vai envelopar para ficar com uma cor legal, cinza por coincidência, e aí a gente pode remover isso depois. Cortinas. Então, tudo aquilo que você pode
aproveitar, mas retirar depois sem danificar o imóvel é super bem-vindo. E aí, mais uma vez, né, assim, entender um arquiteto, mesmo para essas coisas pequenas, para você ver onde você pode mexer ou você não pode, né, sair furando parede, sair mexendo em coisa estrutural. A gente já tive uma casa também que os azulejos da cozinha estavam todos quebrados, aí tanto que o dono falou assim, olha, nada de mexer na cozinha, a não ser que você já compre o azulejo Sim. depois, porque tem essa questão, né, as pessoas às vezes são leigas, tá com uma furadeira em qualquer lugar. Sim. E outra coisa de azulejo legal que você pode fazer, hoje existem materiais que você pode revestir o azulejo, né? Você pode aplicar uma espécie de tinta, uma resina, e você pinta o azulejo e dependendo do trabalho, da mão de obra, fica lindíssimo. Isso é muito bom para esses azulejos dos anos 70 que a gente tem aqui em Brasília de vez em quando, aquelas estampas maravilhosas. Tem quem goste, né? Tá retrô, né? Casa de vovó, aquele e vaso tomar meu sanitário banheiro, caramelo, né? Lembra Nossa disso? Senhora. Aquele bidê maravilhoso e tal. Então você pode intervir no imóvel de maneira criativa sem gastar muito. Uma dica muito importante é que no caso do proprietário mais cri-cri, que não está disposto a dar desconto ou a participar no investimento, aí você deve avaliar muito o quanto vale a pena você investir, sabendo que você não vai ter esse retorno financeiro na forma de um desconto. Então, busque aquilo que é essencial e aquilo que legalmente você teria direito de ter como ressarcimento. Caso contrário, só faça aquilo que você tenha consciência de que vale a pena ser feito, mesmo não tendo o dinheiro de volta. Ignorância minha aqui. Legalmente, existe realmente alguma forma de legal, assim, olha, toda a estrutura, quem for fazer isso, ou sei lá, a parte do teto que está com infiltração, isso é físico, isso é do proprietário? Tem legislação disso? Você falou? Se você tiver alguma necessidade de reparo em função da má conservação, em função de qualquer elemento que possa oferecer risco, dano ao morador, você tem direito de fazer a reforma e solicitar o ressarcimento do proprietário. Por exemplo, azulejo quebrado, piso estufado, mofo no teto, infiltração, tubulação vazando. O que não é decorrente do mau uso e é claramente identificado como causa a idade do imóvel, você tem o direito de fazer e tem o direito de solicitar o ressarcimento do proprietário. Olha que legal. Maravilha, mais uma vez, Ricardo, assim, eu aprendo horrores nessa coluna aqui, eu adoro, assim, ainda mais acho que todo mundo, né, já passou por uma mudança, tá pensando em mudar, ou tá de um dos dois lados, né, ou é dono de um imóvel, tá alugando um imóvel, é muito legal essa troca aqui. Muito obrigada pelas informações, Ricardo. Obrigado, até segunda. Até segunda.